Tá ansioso para poder produzir de verdade, né? Entrar na obra, entender como que funciona, quer ver esse abençoado projeto que eu já tô falando aí, as duas aulas atrás aí, como que foi, nada dessa obra acontecer. Pô, e aí, Robert, o que que aconteceu? Calma, gafanhoto, é necessário a gente falar qual é a realidade do canteiro de obra. Talvez você esteja chegando agora aqui, caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo e eu vou falar uma coisa para você e você vai falar: esse cara é maluco. Ó, obra dá problema, obra, por mais que você faz todo um planejamento perfeito, vai aparecer alguma pipa que você vai ter que resolver. E, Robert, então quer dizer que sua obra também dá problema? Dá problema sim, a gente já falou sobre isso e como engenheiro, como gestor de obra, a nossa função é essa, é resolver os problemas. Afinal, se não tivesse problema e não tivesse nós para resolver, que sentido teríamos nós lá, né? Não precisava, né? Colocava um cone lá e estava tudo certo. Gente, ó, o problema é real porque é a obra real. É muito fácil a gente chegar aqui para vocês e falar assim, ó, faça o beabá que não vai dar errado, tá? Nada de errado vai acontecer. Mentira. Quem contar essa história para você, pula fora, tá? O que vai acontecer? Tudo que eu te ensino aqui nesse vídeo, nos vídeos, na nossa plataforma de treinamento, são orientações que vão facilitar muito a sua vida. Se você fizer isso, vai te ajudar. Robert, mas você já falou algumas vezes, fala, cara, faz isso daqui que não vai ter erro, você não vai sofrer. Não vai. Sabe por que que você não vai sofrer? Porque se der algum problema, você já tem um plano B já prontinho, você já entendeu como que funciona. Então, quando acontecer alguma coisa, você que nos acompanha há mais tempo, já percebeu que a gente fala muito sobre plano de contingência, tem que ter um plano B, entender o que pode acontecer, né? Quais os problemas que eu posso ter? A gente já começa a pensar na situação. Porque quando ele acontecer, rapidamente a gente toma uma ação, a gente vai lá e fala: não, peraí, esse problema aqui dá para resolver desta maneira. E assim, gente, não vai ser tudo flores, tá? Essa obra, quem não assistiu, volta lá, vê os dois últimos vídeos que a gente postou sobre esse trabalho aqui. Foi um trabalho complicado, foi um trabalho muito difícil, mas que foi um dos melhores. Inclusive, detalhe, hein? Inclusive é o seguinte, hein? Breaking news! Essa obra ganhou um prêmio na fábrica dela por ter sido a obra aí mais rápida, né, a ser executada. Aí você pode dizer assim, mas foi eles fazem isso porque a forma é deles, que não sei o que. De fato, quem executa do radier para cima a parte dos apartamentos é a construtora. Mas se a gente não tivesse entregado a infraestrutura, como que eles iam fazer? Então, ó, vai lá, assiste os outros dois vídeos e ao longo dos próximos a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que foi essa obra. Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui para a gente conversar sobre a obra. A gente já entendeu que a gente precisa ver aqui o carimbo, se existe revisão, se não tem, ler as legendas aqui. Queria tanto que essa minha telinha ficasse fixo aqui, cara, mas ela não fica. E aí eu acabo tendo que ficar olhando para um lado para o outro, parecendo Ronaldinho Gaúcho. Bom, a gente já aprendeu que tem que ler a legenda, é muito importante, que a gente tem que ver as especificações de materiais, assim como as notas gerais. Tudo isso daqui é importante para o nosso trabalho. Então imagina só, sei lá, o engenheiro responsável, a partir de agora, essa obra estar na sua mão, você vai ter que solicitar material. Você já sabe que tem algumas características, algumas especificações aqui que a obra está exigindo. Já posso solicitar o material agora, Robert? Já posso já pegar e fazer a solicitação da obra toda? Não. Por que que você não pode? Porque agora é um momento que você precisa é, iniciar de fato o gerenciamento da obra. Até agora a gente viu o gerenciamento do processo, o que que a obra precisa, a minha estrutura. Mas agora eu preciso pensar no canteiro de obra, na organização do canteiro de obra. Mas, Robert, você falou que essa obra é da empresa, é uma construtora, uma incorporadora que está fazendo a gestão dessa obra, eles são os proprietários. O canteiro não é deles? O canteiro é deles. Mas existe alguns espaços lá que são nossos. Por exemplo, eles nos permitem colocar algumas obras até dois containers. Nessa obra a gente podia colocar um container. A gente tem um espaço de baia. O espaço de baia, normalmente, a empresa tem um espaço que eles destinam para nós. Então pode ser que seja 12 metros de frente, e aí normalmente é o tamanho da barra, um pouquinho maior, tá? Uma barra de 6 metros, então é 12 que a gente consegue ali
por 6,5, 7, depende muito, né, do local que a gente está, como que ela está posicionado. Mas nessa obra aqui a gente tinha uma estrutura muito pequena, uma baia muito pequena, né? Então a gente tinha que pensar muito como que a gente vai colocar o material. Então você precisa conversar com o responsável pela obra, o gestor da obra, o engenheiro responsável, para entender qual que é o espaço que eu vou estar utilizando, por onde que de fato a gente vai começar, porque aí vem um outro problema. Quem orça a obra normalmente orça a obra num geral. Então ele pega aqui e ele sai puxando linha por linha, vai lá nos seus comandos, puxa, ele sabe quanto de material vai ser utilizado aqui. Mas ele não sabe aonde começa e aonde termina. Se a gente olhar essa obra aqui, a gente tem a portaria nesse trecho, ó. Então, o que que a gente pensa? Se a portaria está aqui, o começo da obra, a entrada da obra é justamente aqui deste lado, né? Seria o natural. Mas não é isso que acontece. Isso daqui é a obra já acabada, é ela depois de finalizada. Antes disso, a gente tem entradas diferentes. A gente precisa entender aonde que começa essa obra aqui, né? Será que realmente a entrada é aqui? Vou riscar aqui para vocês. Já de cara, o que que eu posso dizer para vocês? Não, a entrada dessa obra, ela não foi aqui na portaria, né? Ficou fina essa linha, vamos mudar a cor aqui, vamos deixar ela no branco, porque aí facilita a nossa vida. Bom, vamos lá. Ó, então a entrada dessa obra não foi aqui, tá? Essa obra a gente teve um sério problema. Por quê? Aqui, ó, estava ficando o canteiro a área de vivência, né? Então nessa parte toda aqui estava instalado os containers, a entrada da obra, o portãozinho estava bem aqui, bem nessa região aqui onde é a casa de bomba. Então a gente estava entrando por aqui, vinha pela lateral e aí a gente se posicionava. O nosso container ficava bem aqui na ponta. Nós tínhamos um container e era o container menor, tá? Não era o container grande. Aí tinha a parte de banheiro, refeitório, o refeitório ficava aqui e o ADM na parte de cima. Então, ou seja, essa área toda aqui, ela estava ocupada pela área de vivência. A nossa baia, ela ficava justamente do lado da entrada. Então, aqui estava a casa de bomba, né, que ficou o nosso portão principal, ficou o portãozinho pequeno e depois abrimos para poder entrada de caminhão. Como tinha um caminho seguro aqui, esse caminho seguro fazia esse trajeto, passava na frente do nosso container, tinha uma escadinha, a nossa baia estava bem aqui, uma baia curta também, bem pequenininha. Então não podia colocar todo o material nessa obra. Como inicialmente a gente entrava com material para cá, para deslocar para essa região onde foi feito o armazenamento das telas, alguns tubos, né? Nós tínhamos pedido tubo, porque a expectativa era que a gente poderia trabalhar em uma região enquanto estava fazendo radier. A gente pensou que daria para fazer esse processo junto. Então a gente tinha pensado muita coisa. Mas vamos lá, o que que aconteceu? Conversando com o pessoal da obra, nós tivemos duas situações. Primeiro, foi necessário fazer a abertura aqui na lateral, bem neste trecho aqui, ó, ao lado esquerdo da portaria. Aqui nós tínhamos uma rua. Aqui a rua era muito apertada, era um bairro bem complicado o trânsito ali. Então não dava para perder muito tempo com o veículo parado. Então abrimos um portão aqui e um outro do lado. Quando a gente imaginou que a preocupação nossa, onde começou os problemas, estava na execução do radier, porque a gente precisava das telas nossa, que já estivesse lá posicionada, a ferragem, para a gente já ir trabalhando com os armador, que chegasse a parte de madeira para a carpintaria já ir adiantando um processo, atrasou as estacas, atrasou tudo e foi acumulando material. Além disso, nós tivemos uma surpresa. O material de uma outra obra vizinha veio parar aqui. Então, essa área de armazenamento ficou completamente lotada de tela. E como aqui atrasou, né, mais de um mês da entrada programada, todos os meus tubos estavam aqui. Detalhe: tinham acabado de fazer a regularização do terreno. Foi feita uma compactação, o solo não era um dos melhores. Choveu bonitinho durante aquele mês.
Foi tubo que foi enterrando, foi entrando, ó, deu um trabalho que vocês não têm ideia. Mas voltando aqui para a parte de instalação, conversando com o responsável pela obra, gente boa pra caramba nessa época, ele falou: Robert, é o seguinte, Radier, né? Vamos avançar agora, Radier liberado, tudo certo. Vocês estão entregando aí, se eu não me engano, foi em dezembro que a gente finalizou o Radier, ou seja, começo de dezembro, dia 5 de dezembro, se eu não me engano, liberou para a gente poder trabalhar na lateral. Ele falou: ó, nós vamos precisar mudar o canteiro de obra, porque tá chegando material da forma. Mas, cara, você não falou que a forma era daqui 6 meses, 5 meses? Não. Nosso pré-forma caiu para 3 meses. Falei, complicou a vida. Tá, 3 meses, me libera tudo que eu vou executar. A outra obra não tinha tirado as telas deles aqui, porque eles estavam com problema lá no solo da obra deles. Então ficou tudo amarrado. Meu material que estava preso aqui, eu não conseguia mexer porque as telas estavam me travando. Ele precisava mexer o canteiro de obra dele porque eles precisavam vir para dentro da torre e eles precisavam que a torre chegasse antes para eles poderem ocupar um, dois apartamentos ali. Só que olha que confusão. Como que eles vão para a torre se a torre não vem? Eram pelo menos 3 meses para começar a construir. O que que aconteceu? Muda. Sai o canteiro deles daqui, vem para cá porque a gente precisa mexer nesta área. Precisava fazer uma ligação aqui, tinha um problema deles lá. Nosso container pula daqui, vem para cá, para onde ficam os tanques. Eles vêm com o administrativo para cá, tira toda essa parte e se cria uma área de vivência bem nessa região. Aí a gente começa a ter o segundo problema. A área de vivência estava em cima do castelo. O castelo, a base do castelo, também era nossa. Além da base do castelo, eu tinha toda uma rede para ser feito aqui, ou seja, já não ia conseguir mais mexer nessa área. O que que sobrou para mim fazer? Esta região, né? Não, não podia trabalhar com máquinas aqui, estava muito perto, aqui tinha uma contenção que precisava ser feito, a galera estava trabalhando lá. O que que sobrou para mim fazer? Esse trecho aqui. Ah, Robert, beleza. Esse trecho aqui para fazer, tá tudo certo, né? É um trecho bom, é o fundo da obra, você vai conseguir fazer com tranquilidade. Como que faz com tranquilidade? A máquina tem que se deslocar daqui para lá, para a gente poder trabalhar nesta área. O espaço aqui é pequeno, eu tenho 2 metros só, 2,5 metros para poder trabalhar neste trecho. Aqui, ó. Então aqui tem uma contenção, né? Aqui, ó, 3 metros para poder se trabalhar. Eu não consigo abrir a vala toda de uma vez, eu vou ter que abrir caixa a caixa, então tem que abrir essa primeira caixa, posicionar, venho, arrasto ela, faço essa caixa toda aqui, enterro para depois vir para a segunda. Olha só, já ficou um negócio complicado, né? Quando a gente tem uma área como essa aqui, eu consigo abrir uma vala maior, venho, entrego aqui 2 tubos, 3 tubos, dependendo do que for, e aí você está falando de 12 metros. Faço ela ali, entrego ela e já fecho no mesmo dia, né? É importante abrir e fechar no mesmo dia. Aqui era lento, porque ó, máquina, para quem já trabalhou em obra, sabe, a maquininha pequenininha de 3,5 toneladas que a gente fala, ela tem um bracinho curto. Então ela vem, cavou e ela precisa girar. Esse giro aqui, ó, de 3 metros não estava rolando. Tinha trecho que não dava. Então o que tinha que fazer? Pegava, jogava um pouquinho para lá. Pegava, jogava um pouquinho para cá. Muito lento. O serviço aqui foi muito lento. Abrir essas caixas aqui, ó, foi um parto. Vocês não têm noção. Mas enfim, ó, só tinha esse trecho disponível para trabalhar. Como que foi dividida a obra? Faça o fundo primeiro, depois vem para a lateral, pega essa parte aqui da churrasqueira até esse trecho, que é o que vai estar liberado. Temos algumas caixas que precisa ser feito, mas eu tenho tela aqui. Houve a sinalização que as telas iria sair e a gente até falou, vamos jogar para cima do radier, né, para poder abrir espaço. E aí a gente estava com a área limitada. Como aqui era a área de canteiro, eu não podia mexer, meu container veio para cá, o container do um prestador de serviço também, só sobrou essa área aqui para me mexer. Mas como que eu mexo nessa área? Começou a chegar tela para poder fazer o radier, para subir os prédios. Mas, Robert, não era 3 meses? Explica isso para os caras lá.
Não, mas a gente vai colocar na metade do terreno só. Legal. Só que a metade do radier, eu preciso transitar com o caminhão aqui. E se estiver transitando aqui, como que eu trabalho? Como que eu faço? Gente, começou a dar uma dor de cabeça. Legal. O que que a gente fez? Vamos por parte. Não adianta agora, já temos um problema que temos que resolver. Tenho que solicitar material. Tubos que demora a ser feito já estava ali. Boa parte deles estavam aqui. Essa parte de trás eu já tinha uma baia. Então eu solicitei material que comportasse aquela baia. Deu para fazer aqui a parte de água fria e esgoto neste trecho. E aí, conforme ia utilizando, eu ia solicitando material. A área é muito pequena, tá? Diferente de outras obras. Então, o que que a gente fez? Solicitamos material para essa região primeiro, atendemos ela, partimos para o segundo trecho. Segundo trecho, quando estava liberado, por questão de mostrar resultado para a empresa, foi nos solicitado que passasse uma fita nessa região aqui e fizesse essa área em frente à torre. Nós explicamos que fazer essa área em frente à torre seria muito complicado, porque passaria ainda muita máquina ali em cima. Então ia ter fundamento de solo, a gente ia ter problema. Não, vai lá e faz. Beleza, explicamos. Quis, a gente colocou no cronograma e de fato fizemos uma parte. Perdemos, teve que refazer, mas tinha tudo documentado e aí ficou na conta da gestora da obra. Mas ó, só para vocês então ter uma ideia do que aconteceu aqui para a gente falar um pouquinho sobre produção. O que parecia ser uma coisa simples começou a ficar complicado. Eu só tinha esse trecho para fazer, precisava fazer esse trecho aqui, precisava movimentar material, porque aqui tinha uma caixa, ó. Aqui a gente tinha uma área que a gente precisava fazer aqui dos registros, e isso daqui deu um grande trabalho. Aqui a gente está vendo só a parte hidráulica, tá? Mas quando a gente está fazendo, a gente olha um todo. Eu tinha um painel aqui, uma caixa de elétrica que eu precisava colocar aqui também, ó. E era bem nesse trecho. Isso aqui teve um afundamento do solo, a compactação foi mal feita, né? E a gente teve problema. Então, assim, a gente tem que olhar todo um projeto. Mas olha que logística complicada, né? Faz esse trecho primeiro, vem para cá para fazer parte dele, depois vem para frente. Essa parte do fundo e essa parte aqui, ó, a gente basicamente perdeu. A gente não conseguiu fazer. E aí, o que era 3 meses, senhoras, senhores, levou quase um ano para poder entregar todo o projeto. Mesmo assim, ainda entregamos dentro do prazo e de fato a obra ainda foi considerada melhor, a mais rápida, porque os tempos deles estavam distorcidos. E aí, numa próxima aula, a gente vai falar sobre a importância da parceria, porque até então a gente tinha datas reais. Depois que o nosso colega foi para uma outra empresa, uma outra pessoa assumiu a gestão dessa obra, nós tivemos muito problema, porque as informações não vinham corretas, não vinham da maneira que precisava. E aí era a gente atropelando gente e a gente teve muito problema. Então, ó, próxima aula eu vou falar para vocês como que a gente começou, as dificuldades que a gente teve aqui, que vocês têm que ficar muito esperto, muito atento. Então, próximo encontro a gente vai bater um papo para falar de fato como começa a execução deste projeto aqui.